Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos aqui fazendo uma reflexão sobre uma frase escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua carta ou sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que será que Paulo quis transmitir a nós sobre esse aspecto? O que Paulo traz para nós aqui é um ponto muito importante para as nossas vidas, porque ele está diretamente ligado à nossa capacidade de lidar com as coisas da vida terrena e também com a nossa saúde mental. Como Herculano Pires nos ensina, nós espíritos encarnados, vivemos uma condição em que há uma inversão das nossas percepções. Herculano chama isso de inversão de vetores. Por quê? Nós somos essencialmente seres espirituais, ou seja, nós fomos criados como espíritos e nós estamos temporariamente vivendo no mundo físico. O nosso mundo original, a nossa terra original, a nossa casa original é o mundo espiritual. É lá que nós verdadeiramente vamos viver, experimentar a nossa existência real. A vida aqui na Terra ela é uma vida transitória, pela qual nós necessitamos passar para que nós possamos evoluir, para que nós possamos agregar novas experiências, para que nós possamos testar os nossos valores, mas sempre com o foco no mundo espiritual. Porém, quando nós estamos aqui encarnados, nós nos esquecemos disso. Nós não temos essa percepção. A nossa percepção é como se a vida fosse apenas isso aqui, apenas o mundo físico que nós vivemos. E aí nós invertemos os vetores, ou seja, nós achamos aqui que nós somos seres materiais e eventualmente a gente acessa algo espiritual na nossa vida. Quando a gente resolve fazer uma prece, quando a gente vai a um ambiente religioso, quando a gente às vezes faz uma leitura, mas a maior parte do tempo nós estamos envolvidos com as questões da vida física e focados aqui, e a gente se esquece do lado de lá. E o que vai acontecer conosco a hora que nós desencarnarmos? A hora que desencarnarmos, a realidade que nós encontraremos do lado de lá, ela será o reflexo do que foi aqui. Então, se nesse período da vida terrena nós não nos espiritualizarmos, o que acontece? Nós chegamos do lado de lá numa condição de sofrimento. Mas o que nós temos visto hoje já é o reflexo na presente existência desta inversão de vetores, porque nós estamos extremamente apegados à vida física. E esse é um fenômeno que tem acontecido principalmente no último século, e nas últimas décadas isso tem se intensificado, especialmente porque a gente vive um período de grande avanço tecnológico. A gente vive um período em que os bens materiais eles vão se tornando cada vez de mais fácil acesso, eles vão se tornando mais complexos, cada vez em maior número, em maior quantidade. A gente sempre faz uma reflexão sobre isso
Quando a gente para pensar, por exemplo, como era uma residência há 80, 100 anos atrás. O que tinha dentro de uma casa, dentro de uma residência? Quais eram os objetos que faziam parte da vida das pessoas? E quando nós olhamos hoje, as residências de hoje, quantas coisas a mais a gente não tem dentro de uma casa? Quantos itens que fazem parte do nosso dia a dia não existem dentro de uma casa? Isso mostra o quanto que esse avanço trouxe de recursos para nós. Nós, obviamente, não somos de modo algum contrários ao avanço tecnológico que trouxe isso para nós, porque esse avanço, ele permite a gente viver melhor, ele permite a gente ter uma longevidade, a gente ter mais tempo de vida na Terra, traz conforto, traz segurança, traz facilidades, como por exemplo a facilidade da comunicação, que a gente vê, por exemplo, hoje com o celular, através de redes sociais, através desses meios de comunicação, a gente consegue contactar as pessoas com muito mais facilidade. 100 anos atrás, a gente tinha que mandar uma carta quando a gente queria conversar com uma pessoa que estava longe, e muitas vezes isso demorava demais. Hoje a gente consegue ter uma informação instantânea. Então a tecnologia, ela traz um benefício gigantesco para a humanidade. A questão é que nós, que ainda somos espíritos imperfeitos, que estamos começando a nossa jornada de evolução, porque a nossa caminhada, ela ainda está no início, ela está muito mais próxima do começo do que do final. Nós ainda somos espíritos que todos trazemos qualidades, todos trazemos defeitos, mas em geral muito mais defeitos do que qualidades. Ainda a gente tem muita coisa para trabalhar dentro de nós, para moldar dentro de nós. Então a nossa caminhada ainda é bastante longa. E isso, nesse estágio que nós nos encontramos, faz com que a gente ainda tenha dificuldade de lidar com certas coisas que aparecem. E essa condição pela qual a nossa humanidade vive nesse momento nos faz viver um instante de alto apego às questões materiais. Os valores materiais, eles se tornaram extremamente fortes na nossa sociedade, de maneira que é considerado uma pessoa de sucesso ou uma pessoa bem-sucedida quem? Aquele indivíduo que alcançou o bem material. Então aquele que ganha muito dinheiro, aquele que tem muitos bens, porque ele tem casa bonita, porque ele tem carro, porque ele tem uma fazenda, porque ele tem uma casa na praia, porque ele viaja para muitos locais. Essa é a pessoa considerada, tem uma profissão de destaque, é famoso. Essa é a pessoa que é considerada bem-sucedida. E o aspecto espiritual da vida é perdido. Augusto Cury, ele fala para nós, ele traz uma questão muito interessante, uma reflexão naquela série de obras em que ele analisa a personalidade de Jesus, dizendo o seguinte, que quando Jesus disse para nós, bem-aventurados, quem eram os bem-aventurados? Os bem-aventurados eram aqueles que eram ricos, eram aqueles que tinham muito dinheiro, que eram famosos, que eram muito bem-sucedidos na sua profissão, que possuíam muitas coisas materiais, ou não? Bem-aventurado era aquele que guarda consigo a paz de consciência. Bem-aventurado é aquele que trabalha consigo a paciência, a mansuetude. Bem-aventurado é aquele que é misericordioso, é aquele que sabe perdoar. Bem-aventurado é aquele que é puro de coração. Bem-aventurado é aquele que consegue levar a paz e o equilíbrio para os ambientes em que ele se encontra, que desenvolve em si o amor, que desenvolve em si a tolerância. Vejam bem, o conceito que Jesus trouxe de sucesso, de bem-aventurança, não tem nada a ver com aquele que hoje nós sustentamos na nossa sociedade.
E isso que nós fazemos, ele tem um custo. E o custo disso é esta grande onda de problemas, de alterações de ordem emocional que afligem a nossa sociedade. Então se sabe hoje, e isso é reconhecido inclusive por órgãos internacionais como a Organização Mundial da Saúde, que problemas como a depressão são uma grande pandemia. A depressão, a ansiedade, transtornos de ordem emocional, que são extremamente importantes. O consumo de substâncias psicoativas, sejam elas lícitas, como o álcool, sejam elas ilícitas, como as demais drogas de efeito central, de efeito no nosso cérebro. Condições como o suicídio, que se tornam cada vez mais frequentes. Isso tudo é reflexo de uma sociedade que está mentalmente doente. De uma sociedade que, como conjunto, então nós não estamos nem olhando aqui o indivíduo, cada um por si, mas o nosso conjunto está doente. E decorrente dessa hipervalorização, porque a gente começa a enxergar o bem-sucedido como aquele que aproveita, que utiliza das coisas materiais, e não aquela pessoa que, independente das coisas materiais, é uma pessoa bem-aventurada dentro dos conceitos que Jesus nos ensinou. É muito importante que a gente tenha essa consciência, porque inseridos na sociedade, nós somos levados por uma avalanche, por uma onda, por uma tendência muito forte. E é muito difícil, dentro desta onda que vem, nós conseguirmos parar para refletir, entender esse processo e poder se destacar dele, para que a gente não adoeça junto. Então as pessoas acabam tendo esse comportamento porque elas estão olhando apenas para as coisas da terra, como Paulo já nos alertou. Então Paulo nos disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque ele estava dizendo: olha, pense naquele bem-aventurado de Jesus. Se você fizer isso, a sua vida mental será outra. Não se preocupe tanto com as coisas da terra. Ah, mas a gente então tem que abandonar as coisas da terra? Não, nós estamos encarnados. Nós precisamos das coisas da terra. Kardec mesmo traz no Livro dos Espíritos uma questão muito importante para nós, que era o que era necessário para que nós tenhamos uma felicidade relativa aqui na Terra, entendendo que a felicidade absoluta nós só alcançaremos no mundo espiritual. Mas aqui na Terra, enquanto encarnados, o que é preciso para ter uma felicidade relativa? E a espiritualidade traz uma resposta muito interessante, em que ele diz: a posse do necessário, a paz de consciência e a fé no futuro. E vejam, a posse do necessário. Então eles não estão excluindo que a gente tenha que ter coisas materiais. As coisas materiais, elas são importantes. Estamos encarnados aqui, então a gente precisa ter pelo menos o mínimo para sobreviver. Mas o problema é o valor que nós damos às coisas materiais. Então não é o bem material em si que é o problema. Ah, é porque essa pessoa tem muita coisa, essa pessoa é rica, então ela não tem chance de ser feliz. Não, não é isso. Mas o valor que é dado àquilo, quanto que aquilo representa para cada indivíduo. É esse que a gente tem que pensar. O que vale mais para a pessoa? Vale mais ela ser uma boa pessoa? Vale mais ela desenvolver em si essas bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, essas virtudes que Jesus nos ensinou, a simplicidade, a fraternidade, a solidariedade, a tolerância,
a resignação, a abnegação, a fé, a esperança, vale a pena mais ela desenvolver isso ou vale a pena ela ter o carro? O que vale mais, né? O carro, a casa, a empresa que ela tem, o bem material, o salário que ela ganha, ou esses valores? É isso que cada um de nós precisa parar para refletir. Porque enquanto valer mais as coisas materiais, nossos olhos estarão na terra, como Paulo está nos alertando, e não para cima. E aí nós damos brecha a todo esse processo de adoecimento que nós estamos vivendo hoje. A todo esse processo que traz para nós um comprometimento muito grande e que, mesmo após o nosso desencarne, persiste no mundo espiritual, lembrando que a vida futura é o reflexo do que foi a vida física. Fica aqui para a nossa reflexão, para mais esta semana, que tenhamos todos uma semana de muita luz, de muita paz e de muitas bênçãos.